No centro da capital paulista, um fórum discutiu como promover o turismo na maior cidade do país. Foi a primeira edição do Expo Fórum Visite São Paulo, edição capital, uma realização do São Paulo Convention e Visitors Bureau em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo. Durante todo o dia, profissionais de turismo debateram ações para transformar São Paulo em uma cidade anfitriã de grandes eventos. Publicitários elaboraram planos de como vender um dos destinos mais interessantes do Brasil. E principalmente pensou-se em como tornar São Paulo uma cidade ainda mais inclusiva, com mais diversidade, acessibilidade e respeito. Por fim, o lançamento do guia Pet Friendly mostrou como São Paulo tem atrações para todos, recebendo de braços abertos visitantes dispostos a serem surpreendidos por uma cidade que não para. Acompanhe na reportagem como foi o evento. São Paulo pra todos. Um dia inteiro para pensar o turismo na maior cidade do país. Assim foi a primeira edição do Expo Fórum Visite São Paulo, edição capital, uma realização do São Paulo Convention e Visitors Bureau em parceria com a Secretaria de Turismo do município de São Paulo. Tony Sando, do São Paulo Convention e Visitors Bureau, abriu os trabalhos, mostrando a importância de transformar a capital em uma cidade anfitriã de eventos surpreendentes. Encantamento que ele pode mostrar como a cidade pode ser oferecida de formas lúdicas e como a gente pode atrair as pessoas para virem no nosso destino e curtirem cada pedaço da nossa cidade. E São Paulo ficou classificado em primeiro lugar no Brasil e mais de 50% dos eventos que acontecem no ranking do Brasil todo estão em São Paulo. Não é à toa. São Paulo, com a sua capacidade de saber receber bem, São Paulo, com a sua capacidade hoteleira, de centro de convenções, de gastronomia, e os números que a gente mostrou aqui mostram claramente a sua capacidade de receber bem, e é isso que movimenta essa economia do visitante que a gente tanto fala. O secretário municipal de turismo, Rodolfo Marinho, comandou o primeiro painel do evento, Promovendo São Paulo, com a participação de publicitários. Ele destacou a importância da criatividade para vender a cidade mais pulsante do país. Num debate muito apurado do turismo da cidade, é uma coisa difícil de acontecer, né? Estava falando com o Fernando agora da Rino, que foi um dos convidados para o debate, ele falou: Rodolfo, faz tempo que eu estou na propaganda, agora trazer 3 nomes grandes para a gente fazer um painel é uma coisa difícil. Então isso prova que a cidade está tentando e está fazendo um desenho muito diferente do turismo. A gente tinha um turismo antes da pandemia de um desenho que era mais ajustado para eventos, e agora pós-pandemia a gente tem muita propositura de política pública. Isso precisa ser discutido, principalmente com os formadores de opinião, com a sociedade civil e também com o privado. Então estou muito feliz. Hoje a gente tem aqui muita coisa nova. A gente tem o lançamento do novo Observatório de Turismo. A gente tem o lançamento do Guia Pet Friendly. A gente tem capacitação para os guias de turismo com o pessoal do LGBT também. Então é um dia de imersão e de felicidade para o turismo da cidade. Para o sócio e diretor de criação do Grupo Ford de Comunicação, São Paulo tem de tudo, tudo de bom. É só uma questão de apresentar a cidade em uma embalagem atraente, para que o Brasil inteiro fale de São Paulo, não só o paulistano e o paulista. Agregar mais valor a todo o valor que essa marca já tem, que ela já carrega, que ela já comporta, do jeito que ela está sendo posicionada hoje, com o São Paulo é para todos, ou seja, o para todos é como recebendo todo mundo de braço aberto, seja turismo de negócio, seja turismo a lazer, né? Eu não estou indo para São Paulo, mas eu posso fazer o stopover, como foi dito, de parar em São Paulo. E com esse resultado de quem para em São Paulo, a gente pode fortalecer ainda mais, porque essas pessoas vão dar um depoimento para a gente sobre essa experiência desse stopover. E valeu a pena parar por 2 dias em São Paulo e depois seguir o meu destino. Ou seja, acrescentar mais valor à marca, como você está perguntando, ela tem que ser uma constante. Os
sócio fundador da Liu Lara e TBWA do Brasil, reforçou como a realização do Expo Fórum Visite São Paulo no centro da cidade é importante para a revitalização de uma região repleta de importantes pontos turísticos e históricos. A população precisa voltar a abraçar cada vez mais o centro de São Paulo. E a população abraçando, o turista vai abraçar. Acho muito importante essa iniciativa do São Paulo Convention Bureau de, nesse Expo Fórum, discutir com o poder público, com a Prefeitura de São Paulo e com o governo de São Paulo, que também estão imbuídos da recuperação do centro de São Paulo, tanto que a ideia de trazer de volta a sede administrativa para São Paulo, com as secretarias aqui, vai fazer com que a gente possa recuperar o centro, a região dos Campos Elíseos, a região belíssima que é esse centro, com o Teatro Municipal, com a Sala São Paulo, com a Estação Júlio Prestes, com a Pinacoteca, com o Museu da Arte Sacra, com o Largo São Francisco, dentre muitas outras atrações turísticas relevantes que fazem com que São Paulo possa recuperar o seu centro. Uma cidade sem centro é uma cidade sem alma. E o centro de São Paulo tem muita história que realmente tem que ser valorizada e abraçada pelas pessoas. O vice-presidente de criação da agência Rinocom destacou como as boas ideias nascem de talento e simplicidade e apresentou o mote Topo Ver São Paulo, uma maneira de conquistar o turista para que ele permaneça mais dias na cidade. Eu estava num bar, né? Aí eu peguei minha caneta, eu sempre ando com uma caneta, e comecei a falar, ó, o stopover é isso aqui. Aí eu comecei a misturar, aí eu lembrei do painel de avião, que fica misturando as letrinhas para dizer onde vai subindo os voos, né? Eu falei, se eu misturar essas letras, eu chego em Topo Ver São Paulo. Aí pronto, estava feita a campanha em 5 minutos. Eu brinco, 48 anos de propaganda e 5 minutos, né? Quando São Paulo entra no meio, sua viagem ganha mais esporte, arte, diversão, sabor e cultura. São Paulo é o estado da hospitalidade, que respeita a diversidade e desperta emoções em todas as idades. Na sua próxima viagem, programe seu stopover em São Paulo sem pagar nada mais. Acesse visitesb.tour.br. Vem para São Paulo. O segundo painel do fórum, com o tema São Paulo Social e a Força Feminina, contou com a presença de mulheres pioneiras e que fazem a diferença em suas áreas. À frente do Mulheres Solidárias, Ana Karen Andrade fez um balanço dos anos de ações de solidariedade no Brasil e no mundo. Como você viu, eu sou do turismo há 30 anos, criei no Brasil o Disque Denúncia do Combate à Prostituição Infantil, fui diretora da Embratur, presidente da Maratur, vice-presidente da CT Nordeste, então o turismo está na minha veia como a solidariedade. Esse painel foi muito importante, que mostra a liderança da mulher nesse segmento, que une a liderança feminina e, sobretudo, o olhar que vem do coração. Nós, mulheres, cuidamos diferente, você sabe disso, né? A diretora de negócios da ABAV São Paulo lembrou dos caminhos tortuosos para o turismo durante a pandemia e falou sobre a superação e mulheres inspiradoras. Acho que o painel conseguiu traduzir bem a realidade do nosso turismo e da nossa hospitalidade, já que a gente tinha uma pessoa da hotelaria, 2 de associativismo e uma pessoa que vem das prefeituras, que tem uma vida política extremamente importante e relevante para o nosso setor. Trouxe bastante, né, o papel da mulher no turismo e o papel da mulher na força social, principalmente do estado de São Paulo. É isso, né? A gente conseguiu mostrar que nós temos maestria em equilibrar vários pratos ao mesmo tempo, né? Desde vida pessoal a profissional. E a gente conseguiu mostrar um pouquinho do quanto que as mulheres são importantes e como a gente tem aberto o caminho para os jovens que estão entrando, que para essas mulheres será mais fácil do que foi para nós. A presidente executiva da Brastoa ressaltou como o turismo é uma área que reúne mulheres incríveis, que têm um olhar para o coletivo, para o humano. Bem, foi um prazer ter participado desse painel aqui, desse debate. Acho que é sempre importante que a gente consiga ter espaço cada vez mais para fortalecer a importância de um turismo, né, de um setor, de um mundo corporativo cada vez mais inclusivo, cada vez mais equativo. Então a gente ter esse espaço para poder trazer um pouco essa reflexão, inspirar também as mulheres, né, deixar com que elas entendam que não existem limite por gênero para você definir qual é a sua carreira, qual é a sua profissão, quais são as suas
suas ambições é fundamental. E eu acho que mostrar que o que lá no passado talvez era colocado como fraqueza da mulher, né? Talvez esse olhar um pouco mais solidário, esse cuidado com o próximo, essa característica mais humana, mais coletiva, hoje são forças que as empresas cada vez mais buscam para incluir dentro do universo corporativo. A diretora comercial da rede Minor Hotel, que foi a mediadora do painel, definiu como positivo o encontro da força feminina no Expo Fórum Visit São Paulo. Foi sensacional, foi emocionante de verdade poder ver tantas mulheres que são inspiradoras, engajadas em suas causas, sejam elas solidárias, a parte social ou mesmo na questão do turismo. O quanto é possível, não só as mulheres, mas também os homens, toda a parte de gênero se unirem e se multiplicarem. O turismo é muito forte, a gente sabe o quanto a gente é resiliente, já passamos por uma pandemia, estamos vendo aí nossos colegas do Sul precisando dessa força, e eu falo que não só o turismo, mas nós como brasileiros certamente vamos apoiá-los. Então eu acho que o brasileiro tem muito disso, sabe? Depois da pandemia a gente aprendeu muito que essa parte solidária ela precisa estar em todos os nichos, em todos os gêneros. Então hoje no painel foi muito interessante trazê-las, a Ana com essa força muito grande da parte solidária, mas também conhecendo a parte do turismo, a Ju, a Marina, elas realmente estão muito engajadas com várias causas, mas eu acho que o que fica mesmo é dizer que a gente pode multiplicar tudo aquilo que a gente recebe. Então essa é a minha missão de vida, poder trazer para outras mulheres, para minha filha que vai fazer agora 13 anos, um caminho muito melhor. Minha mãe abriu esse caminho, eu sou muito feliz por tudo isso e eu quero que realmente venham mulheres mais firmes, que possam contribuir e de mãos dadas com os homens possam fazer muito mais. É isso que importa. Obrigada, linda. O último painel destacou a sustentabilidade, ressaltando como São Paulo está conectada com eventos preocupados em gerar cada vez menos impacto ambiental. Uma tela exibindo um apocalipse climático gerado por inteligência artificial marcou a palestra do CEO da ESG4, com o tema ESG no setor de turismo, eventos e viagens. Os eventos são, a gente sabe, né? Os eventos têm uma capacidade de mobilização de pessoas, né? Existe uma máxima, eu fui presidente da MPI, Meeting Professionals International, que diz o seguinte: quando a gente se reúne, a gente pode mudar o mundo. Então eu acho que os eventos têm esse poder de mobilização, de ser exemplos também para a sociedade, e como é uma atividade muito importante, de grande mobilização de pessoas e tudo mais, tem que cuidar, ter um checklist extenso. Organizar eventos são checklists muito grandes, mas nós temos que ampliar esse checklist para a gente pensar em todos os aspectos a parte de sustentabilidade ambiental, do respeito social, como é que ele está sendo contemplado. Ainda na parte da manhã, foi lançado o novo site do Observatório de Turismo e Eventos da cidade de São Paulo, atualizado com dados em tempo real e indicadores que prometem colaborar na elaboração de campanhas de divulgação da capital paulista, entre inúmeras outras ações de políticas públicas para o setor, como explica Fernanda Ascar, da SP Tours. O observatório ele é relançado com mais funções, com os dados de uma forma mais clara, com Power BI, né, uma forma das pessoas conseguirem analisar esses dados de uma maneira mais fácil, com toda a série histórica. Então tem dados que a gente tem desde 1995. Então quem estuda, os empresários conseguem acompanhar a evolução de vários dos principais indicadores que o Observatório do Turismo da cidade de São Paulo já avalia. A gente acompanha alguns indicadores importantes para o turismo da cidade. Então, taxa de ocupação da hotelaria, ISS, né, que é a arrecadação do imposto sobre serviço da cidade, embarques e desembarques nos aeroportos e rodoviárias, e uma série de informações que a gente consegue acompanhar um pouquinho como é que está esse crescimento, essa evolução do turismo na cidade. A gente também monitora o perfil dos turistas e a avaliação dos turistas que vêm para eventos. Então, de onde ele vem, quanto tempo ele fica, quanto que ele gasta na cidade, qual que é o impacto desse visitante na economia da cidade. Como é que ele avalia a cidade. Então são uma série de dados que ficam à disposição do mercado nesse site, para que tanto a prefeitura possa avaliar suas decisões e suas políticas públicas e como seguir ou como corrigir rota, né? Como o mercado possa avaliar investimento, né? Promoção, campanhas, a partir do perfil desse visitante que já vem para a cidade e o que ele quer mais ver. Ao final da primeira parte da programação de conteúdo do Expo Fórum Visit São Paulo, o diretor de marketing do São Paulo Convention e Visitors Bureau falou sobre a ideia de organizar uma edição exclusiva sobre a capital paulista.
Isso mesmo, a cidade merece, né? Quando a gente fala do turismo no estado de São Paulo, a capital é mais uma opção, é uma grande opção, mas é mais uma opção entre lazer, entretenimento, natureza, cavernas, saúde, fé. Mas é um universo tão grande que a gente pode trabalhar a capital que ela merece uma edição própria no nosso Expo Fórum, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Discutindo as pautas, promovendo os atrativos, as atrações, capacitando as pessoas a vender São Paulo, que é uma das missões do Convention Bureau. E, na verdade, um dos painéis aí mais comentados aí é o painel promovendo a cidade, né? Promovendo São Paulo, que uniu aí o expertise aí de vários publicitários que pensam São Paulo, que promovem a cidade de São Paulo. Exatamente, porque São Paulo já está pronto para receber muito mais turistas do que já recebe. E creio que o desafio agora é promover, é mostrar o que São Paulo tem, o diferencial de São Paulo, para aqueles que vêm a negócio, que vêm a eventos ou que vêm a conhecer o calendário de eventos culturais, os shows, os festivais. São Paulo já está pronta para receber e o que a gente precisa agora é promover mais. Promover e capacitar, né, que foi uma grande preocupação do fórum, na tarde toda, vários painéis discutindo aí uma São Paulo mais inclusiva. Mais inclusiva, mais diversa. Então, quando a gente fala de afroturismo, a gente fala de acessibilidade, a gente fala do turismo LGBT, e que exige um letramento, um conhecimento de como que a gente atende bem esse turista com essa diversidade. Então é essencial que a gente discuta, ensine e passe para frente esse conhecimento. Convidados do Expo Fórum elogiaram a primeira edição sobre São Paulo e destacaram a realização do evento no novo Hotel Jaraguá, no centro de São Paulo, como estratégia de revitalização da região. São Paulo é uma cidade de turismo de negócio, mas a gente precisa divulgar os outros atrativos que essa cidade tem. Então é importante esse movimento, até porque está em sintonia com revitalizar o centro de São Paulo, a gente recuperar espaços que têm vocação turística e que hoje eles não têm a frequência que a gente gostaria. Então, o Convention está diretamente envolvido nesse projeto e nós não temos dúvida nenhuma que vai dar um resultado muito positivo. Não, é importante e valoriza todo o trabalho que já vem sendo feito pela Secretaria Municipal de Turismo, o secretário Rodolfo e toda a equipe dele. Hoje foi bem lembrado pelo Lara que números são importantes até na comunicação, não são números para serem mostrados, mas para valorizar esse trabalho que vem sendo feito no melhor e maior destino do estado de São Paulo, que congrega os maiores eventos esportivos, culturais, técnicos, profissionais, e agora com a volta ao centro. O novo distrito do centro, que é um distrito turístico com incentivos fiscais, tributários e valorização, tenho certeza que um fórum como esse só trará mais resultados e vai consolidar a atividade do turismo no nosso estado, na nossa cidade. É importante para o turismo de negócio, é importante para o turismo de São Paulo, então cada vez mais a gente poder divulgar, trazer players aqui, entender o que é a cidade de São Paulo, acho que isso faz todo sentido aqui para a nossa capital e para cada vez mais a gente trazer mais evento, que as pessoas estejam conhecendo aí os novos equipamentos que São Paulo proporciona, eu acho que isso é muito importante. A segunda parte do Expo Fórum Visite São Paulo, dedicado à capital paulista, contou com palestras de capacitação, enfatizando temas sensíveis como diversidade, inclusão e acessibilidade, quando o assunto é arte de receber bem, com excelência. Com o tema Sensibilizando para a Diversidade, o turismo LGBTI+, na cidade de São Paulo, o presidente da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil lembrou que São Paulo foi escolhido como destino mais inclusivo pela população LGBT em uma pesquisa recente. Juntamente com a Secretaria Municipal de Turismo e o São Paulo Convention e Visitors Bureau, Ricardo Gomes lançou o Circuito São Paulo de Cores.
O Circuito São Paulo de Cores, ele nasce a partir de uma ação que a gente faz no Rio de Janeiro, esse já é o 4º ano, que é o Circuito Rio de Cores. Então a gente está replicando em São Paulo isso, e essa ação vai ser coordenada, porque associados da Câmara LGBT e associados do Visite São Paulo vão nos indicar que produtos e serviços diferenciais, descontos, welcome drinks, enfim, pratos criados especialmente para comemorar o mês do orgulho, ou seja, o que esses nossos associados das duas entidades traz de diferente para comemorar o mês do orgulho. E essa é uma ação que todo produto, serviço oferecido ou esse diferencial vale do dia 1º ao dia 30 de junho. E como a ação é cooperada, a gente tem o azulejo da campanha que vai ficar na recepção, no balcão, identificando, né, a empresa que faz parte do projeto. E do lado dele tem um display com QR Code, com o QR Code dos participantes de São Paulo e os participantes do Rio. E lá no Rio a mesma coisa, então vai ser São Paulo divulgando São Paulo e Rio divulgando Rio e São Paulo para dar mais corpo, para dar mais visibilidade para as duas campanhas, ou seja, alguém que está lá no Rio, vem para São Paulo, já vê o QR Code, eu vou nessa ação, eu vou ficar nesse hotel que tem uma coisa bacana. Então essa é a estrutura e o propósito do projeto. O protagonismo negro no turismo foi o destaque do painel Afroturismo com Huber Clemente, gestor executivo do Fórum São Paulo Afroturismo, e Denise Rodrigues, da Universidade de São Paulo. Vai ser a primeira vez que a gente vai conseguir falar num evento tão grande como esse Expo Fórum, né, que é focado para o mercado. Nós vamos introduzir mesmo o assunto, né, como essa pauta da inclusão racial através e no turismo, e vamos falar um pouco sobre como ele funciona hoje na cidade, como é que ele proporciona essa inclusão dessa população, tanto para as pessoas que são negras, né, e querem praticar turismo na cidade de São Paulo, quanto aqueles que também querem conhecer o tema. A gente tem um vasto acervo negro na cidade inteira de São Paulo e, infelizmente, o turismo acaba deixando de lado esses espaços. Quando a gente fala da liberdade, e é um sucesso turístico, essa liberdade asiática, com essa força da cultura japonesa, coreana, mas quando a gente está naquele espaço, a gente esquece que ali também é um território negro. Então, apenas agora, muito recentemente, alguns grupos têm feito, alguns guias têm feito roteiros específicos para essas localidades, então, para falar do samba paulista, para falar da cultura negra que vem, né, com o tráfico negreiro, mas que ultrapassa isso. É para falar das contribuições negras de diversas personalidades, de diversos anos. Então, quando a gente fala do Bexiga, a gente também fala, por exemplo, da cultura italiana. Quando a gente fala da cultura negra, a gente fala de um quilombo saracura. Então, ao invés de a gente falar somente do quilombo dos Palmares, a gente tem aqui na cidade mesmo um território quilombola que a gente pode explorar, pode descobrir o que aconteceu ali naquele território e quais são as contribuições da população negra na cidade inteira. Conhecer para incluir. O painel que discutiu acessibilidade na maior cidade do país contou com as presenças de Dica Vidal, secretária adjunta da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, a psicóloga Roberta Pontes, assessora da mesma secretaria, e a jornalista Jéssica Paula, idealizadora da plataforma Passaporte Acessível. Nós, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, de participar desse evento, esse primeiro fórum aqui da capital, né? Porque o fórum já tem o 7º, está na 7ª edição e é o primeiro só da cidade de São Paulo. E nós ficamos felizes por poder trazer um pouco o que a cidade de São Paulo tem em relação à inclusão, como apresentamos aqui a Central de Intermediação de Libras. O que é a central de intermediação? É uma triangulação que a gente faz em tempo real com o intérprete de Libras, a pessoa do serviço público, no caso eu dei o exemplo aqui do médico, com o paciente, que é uma pessoa surda. Então a gente quebra essa barreira comunicacional. A central de intermediação de Libras, ela é gratuita, 7 vezes por semana, você pode ligar a qualquer hora, 24 horas por dia, não vai consumir os seus dados, então é a SMPet que paga, e ela quebra uma barreira comunicacional, né? Então toda pessoa surda pode usar em qualquer serviço público. Eu gosto muito de falar, estando já há bastante tempo trabalhando com o tema da inclusão e acessibilidade, acho que o importante é a gente sempre ensinar as pessoas de que nós, pessoas com deficiência, somos pessoas, né? E a deficiência é só uma característica. Então, a gente precisa cada vez mais ensinar e deixar claro que o respeito pela pessoa com deficiência e entender
que a pessoa com deficiência pode estar onde ela quiser, é uma lição que vale para a vida. A principal forma de você incluir pessoas com deficiência é lembrando que a gente precisa muito de autonomia, a gente precisa decidir, o poder de decisão. E esse poder de decisão também está muito atrelado à informação, quer dizer, eu quero escolher para onde eu vou, quais são as condições desse lugar, mas para isso eu preciso dessa informação, eu preciso desse conhecimento. Então a ideia de ter o guia é justamente que a gente consiga contemplar as diferentes formas de se viver com deficiência, as nossas individualidades, o que é acessível para uma pessoa que vive de muletas é diferente do que é acessível para alguém que vive numa cadeira de rodas, por exemplo, ou de alguém que tenha deficiência visual. Então, a ideia é levar informação para que as pessoas possam, de fato, decidir para onde elas querem ir, o que faz sentido, o que não faz sentido. Eu acho que é uma forma de começar a abrir as portas, de fato, para que as milhões de pessoas com deficiência que vivem no Brasil e no mundo consigam, de fato, começar a usufruir, no caso de São Paulo, da nossa experiência turística, que tem muita coisa para fazer, né? O programa Vai de Roteiro da Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo foi exaltado pela turismóloga Denise Sayuri, que levou ao Expo Fórum um painel sobre o melhor da capital paulista. A gente sempre trabalha com turismo 360, que São Paulo é isso, né? Oferece lazer, gastronomia, cultura, história. Então a gente tem... São Paulo é a porta de entrada de turistas internacionais aqui, e nessa palestra de hoje, nessas capacitações, a gente quis reforçar o potencial do turismo aqui na cidade. Falamos de atrativos, dos principais pontos turísticos. Então, uma capacitação voltada para agentes de viagens e guias de turismo que estão na linha de frente, eles que vão divulgar a nossa cidade, né? Eles têm esse poder de trazer um novo olhar sobre a cidade. Falamos também do programa Vai de Roteiro, que é um programa que hoje oferece 16 roteiros guiados e gratuitos na cidade. São Paulo nunca teve, acredito, um programa tão amplo e tão diverso como Vai de Roteiro, que oferece essa oportunidade única e gratuita de conhecer a cidade de São Paulo. A última convidada a subir ao palco foi ela, a cadela da raça Shar-Pei, que ilustra o guia Pet Friendly, um verdadeiro manual de sobrevivência para pais de pets dispostos a descobrir a cidade ao lado dos seus melhores amigos. O e-book da Secretaria Municipal de Turismo pode ser baixado gratuitamente e foi elaborado pela jornalista e escritora Cris Berger, a mãe da Ela. Juntas, elas mapearam mais de 200 dicas de restaurantes, hotéis, shoppings, parques e passeios para amar ainda mais São Paulo. A Prefeitura de São Paulo lança o Guia Pet Friendly. Com mais de 200 estabelecimentos, a gente dá início a um sonho da cidade de São Paulo, que é trazer os comércios que estão dispostos a isso, a fazer um guia muito mais ajustado para a cidade de São Paulo. Estou aqui com a Cris, que é da Universidade Pet Friendly, estou com a Caroline também, a coordenadora de turismo. A Cris vai falar um pouquinho mais do que é o Guia Pet Friendly para a gente. Guia Pet Friendly da cidade de São Paulo, com locais capacitados que sabem como receber bem os pets. Você pode ir sem medo de ter uma experiência ruim. Sabe onde ir, locais preparados, todo mundo ganha. Ao final da primeira edição do Expo Fórum Visite São Paulo, edição capital, fica a certeza de como eventos desse porte são necessários para traçar rumos para alavancar cada vez mais o turismo na maior cidade do país. São Paulo, capital, merecia, né? Nós já realizamos vários Expo Fórum do estado de São Paulo, com todos os atributos que esse estado oferece, mas faziam especificamente da capital. Fazer aqui no centro de São Paulo, ele foi fundamental para a gente dar início a essas ações, inclusive do distrito turístico que vai acontecer aqui no centro. Isso faz com que do Mercadão até Campos Elíseos a gente consiga mostrar o que existe de atrativos para que a gente possa trazer mais turistas para cá. E fazer um evento desse com o trade paulistano também significa muito, porque os programas de capacitação que foram feitos aqui, do LGBT, do turismo afro, da acessibilidade, da sustentabilidade, agora vai ter o PET, né, Pet Friendly, uma cartilha, tudo isso integra e agrega. E o nosso propósito é esse, receber cada vez melhor as pessoas, e para isso o nosso Expo foi voltado muito à capacitação.
Para capacitação e também para pensar aí no futuro de como promover a cidade de São Paulo num dos painéis mais fantásticos aí do Expo Fórum. É verdade, porque os destinos estão correndo, quer dizer, não é porque São Paulo é grande, tem capacidade, é a maior cidade da América Latina, que ela pode ficar parada. A gente tem que continuar andando de bicicleta, como outros destinos também estão fazendo. Então a gente tem que estar o tempo todo provocando para que as pessoas possam sentir e conhecer cada vez mais a cidade que eles vendem. São tantos olhares num só lugar, alta cultura e cultura popular. É tanta gente que vive e ama. São Paulo te espera, São Paulo te chama. Um mundo de coisas pra se fazer, coisas do mundo todo pra viver. Todos os cantos a nos dizer, vem pra São Paulo.